E no dia em que são conhecidos estes dados da educação, é convidado do 360 David Justino, antigo Ministro da Educação, professor universitário, que deu ontem a última aula e que lança para a próxima semana o livro Ensaios sobre o Dia Seguinte, que fala sobre o mundo, Portugal e a educação. Muito boa noite, professor. Obrigada por Muito boa noite estar também. connosco. Muito obrigado também. Como é que será o futuro da educação em Portugal? Eu não faço a mínima ideia. Isso é uma das coisas que eu só falo no dia seguinte. É apenas o título. Não, estamos numa encruzilhada e, acima de tudo, aquilo que nós temos é o acumular de um conjunto de problemas que, não sendo resolvidos em seu devido tempo, tendem a tornar-se cada vez mais graves. E esse é o problema fundamental. É claro que isto rebentou agora na mão do atual ministro, mas temos que olhar um bocadinho para trás para saber porque é que nada foi feito. Por exemplo, quando esteve no Ministério, esta questão já se colocava, não, olhando, contexto... já se antevia o envelhecimento da classe, por exemplo, ou não? Não é. O envelhecimento é natural, mas partia sempre do princípio que haveria uma renovação. Que ia entrando. Porquê? Eu, quando entrei, uma das coisas que o meu antecessor, o professor Júlio Pedrosa, me deixou foi um estudo muito aprofundado e tecnicamente muito bem sustentado sobre as projeções, aquilo que se esperava que fosse o desenvolvimento e a necessidade de docentes para os próximos 5 a 10 anos. Portanto, isto foi em 2002 e eu tomei aquele estudo como um estudo de referência, que estava sempre ao pé de mim, precisamente para terem atenção. Na altura, o problema que havia é que muitas vezes alunos que ainda não tinham acabado a licenciatura já queriam garantir uma entrada dentro do sistema de ensino. E, portanto, digamos que o contexto é completamente diferente. Nós, neste momento, temos uma situação de falta de professores, nomeadamente em alguns grupos de docência, em algumas disciplinas, não há professores que cheguem. Em segundo lugar, porque o ritmo de aposentação vai aumentar nos próximos anos, não é? E, portanto, há uma geração de professores que, no fundo, vão entrar em aposentação e, se não forem substituídos, é óbvio que vai levantar problemas, e já está a levantar. Agora, eu julgo também que havia coisas que já podiam ter sido feitas. Eu lembro perfeitamente, quando foi, há uns anos atrás, a chamada crise dos professores, eu estava, na altura, como responsável do PSD, e avançámos com algumas soluções. Foram completamente ignoradas, mas completamente ignoradas. Quando estive à frente do Conselho Nacional de Educação, entre 2013 e 2017, fizemos várias recomendações. E sei que a minha assessora, a professora Maria Emília Brederode, também promoveu precisamente alguns pareceres e recomendações sobre este problema. Pela primeira vez, quando eu estive à frente do CNE, e saliente, digamos, este estado da educação é um excelente trabalho, na minha opinião tem uma outra falha, mas eu acho que não é falha de erro. É, digamos, por exemplo, a rede escolar não é trabalhada como deve ser, não é? Mas é um excelente trabalho por parte da assessoria técnico-científica do CNE. Continua a trabalhar aquilo muito bem. E, portanto, temos ali muita informação que nos dá um retrato atualizado, ainda que seja referente ao ano 2021, não é? Mas os problemas estão lá todos. Mas porquê é que acha que parece ser sempre tão difícil avançar com medidas, avançar se calhar até com reformas nesta pasta da educação? Não é difícil, basta querer. E o então problema, não tem havido vontade? Não tem havido vontade. E neste caso, eventualmente, há outras prioridades. O que eu discordo, claramente, porque eu devo dizer, ao longo dos meus 46 anos e meio de carreira, terminada agora, eu nunca fiz greve. Mas também estou no ensino superior e a situação é um pouco diferente. É. Mas se eu tivesse na pele de alguns dos meus colegas professores que estão no ensino básico e secundário, eu hoje estava a fazer greve, com certeza. Não sei qual era o distrito que estava hoje na berra. Mas, e isto porquê? Porque houve uma degradação constante, digamos, da condição docente. Não é só um problema salarial ou um problema de tempo, também são problemas. Mas, acima de tudo, é aquilo que os professores dizem muito, que é respeito e dignidade. Sentirem-se desvalorizados. Sentirem-se valorizados, sentirem-se incentivados, sentirem-se respeitados, principalmente pelo trabalho que desenvolvem. Eu não direi que todos os professores são iguais, quer dizer, há uns professores que, no fundo, se empenham mais, outros, mas, quer dizer, de uma forma geral, é esta geração de professores que conseguiu tirar a educação em Portugal dos números miseráveis que tínhamos no início do século, com taxas de abandono à volta de 45%. Hoje estão em 5%.
taxas de escolarização também muito baixas, que hoje felizmente têm aumentado. Portanto, há um conjunto de educadores que nos permitiu dizer que esta geração de professores sustentou o sistema de ensino e, de alguma forma, qualificou a população portuguesa. Nós podemos sempre dizer, bom, mas podia ter sido mais. Não sei se podia ter sido mais ou não. Agora, não há nenhum país na Europa que em tão pouco tempo tenha conseguido atingir este salto nos indicadores que o Estado da Educação também revela. Não é? Disse que faria greve se fosse professor do secundário ou do ensino primário, mas olhando para esta greve que já dura há largas semanas, acredita que pode ir perdendo força e que pode até a opinião pública voltar-se contra os professores? Ou não? Bom, isso foi o que aconteceu na chamada crise dos professores, 2018-19, não é? Houve, digamos, um volte-face da opinião pública. Mas hoje também a opinião pública já está muito mais sensibilizada para este problema, porque também reconhece, a maior parte das pessoas reconhecem, quando foi a seguir à crise, o Sr. Primeiro-Ministro fez uma espécie de uma chantagem, quer dizer, se aprovarem isto, eu demito-me. E, portanto, estávamos perante uma crise política e uma crise governamental, com necessariamente a ir a eleições, e, portanto, digamos que as pessoas tiveram medo de uma situação dessas porque entendiam que não era a altura para ter eleições. O grande problema é que a seguir não se fez nada. Ou seja, manteve-se tudo na mesma. E, na verdade, não obstante, quer dizer, havia razoabilidade, não nas propostas que foram discutidas no Parlamento, mas naquilo que eram algumas das reivindicações dos professores, havia alguma razoabilidade. E eu acho que um político e um decisor nesta área, aquilo que deveria tentar perceber é que essa razoabilidade devia ser atendida. É claro que, como não foi atendida e não se fez nada por isso, pelo contrário, o problema agravou-se ainda, nomeadamente durante os anos da pandemia, o ano da pandemia, fundamentalmente, aquilo que vai acontecer é que o problema torna-se cada vez maior. Quer dizer, vai acumulando. E hoje temos uma população docente mais envelhecida, mais cansada, mais esgotada e, acima de tudo, sobre a qual recai uma responsabilidade, toda a gente diz que é das mais importantes e ninguém respeita isso. Foi conselheiro do Presidente para a Educação. Sim. Marcelo Rebelo de Sousa pressionou hoje o Governo para obter resultados destas negociações. Eu fui porta-voz do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, para a Educação. Mas já foi nos anos 90. Então, não é? Peço desculpa que estou a fazer confusão, mas hoje Marcelo Rebelo de Sousa veio, de alguma forma, a pressionar o Governo para que as negociações entre o Governo e os sindicatos tragam resultados. Acredita que o Governo pode dar mais do que aquilo que está a dar agora? Eu acho que tem que haver boa vontade de parte a parte. Mas para haver boa vontade também tem que haver boa fé. E, portanto, aquilo que eu julgo, daquilo que eu conheço, que é o atual Ministro, que é meu colega e meu amigo, aquilo que eu conheço também dos principais dirigentes sindicais, que os conheço, o João Dias de Deus, que se houver uma linha de concertação e de compromisso, é possível construir. Agora, se radicalizamos, digamos, as posições, aí não há maneira de dar a volta. Ou seja, eu acho que essa radicalização nem pode ser por parte dos sindicatos, nem pode... Tem que haver boa fé. E tem havido dos dois lados radicalização? Ou seja, é porque, digamos, há uma espécie de acumular de declarações. Agora, eu sei que as declarações, por mais radicais que sejam, podem não corresponder àquilo que são plataformas de entendimento. E aquilo que estou convencido que os professores querem é que se resolva o problema. Não, quer dizer, nenhum professor tem qualquer prazer ou gozo, ou seja o que for, de ter aulas suspensas, de ter que vir para a rua manifestar-se, etc., sem ter uma perspectiva de resolução do problema. Portanto, eu julgo que é possível. Agora, existe esforço de concertação, existe um grande espírito de compromisso e tentar arranjar uma plataforma em que todos... Quer dizer, não pode haver vitoriosos e derrotados nestas coisas. Isto é como a guerra da Ucrânia, não é? Porque não pode haver. E nessa perspectiva tem que se sentar à mesa, como já o fizeram, e tem que continuar a trabalhar para encontrar uma solução. Deu a última aula, já não está no ativo na política, foi ministro, foi sempre uma voz ouvida nas questões fraturantes do país, continuará seguramente a sê-lo. Como é que olha para este momento que o Governo atravessa? É um momento de crise. É óbvio que, para mim, há um conjunto de fragilidades que o Governo tem vindo a demonstrar
e que eu não sei se têm ou não têm capacidade para as superar. A pior coisa que podem fazer é tentar disfarçar. Ou seja, este é um problema, nomeadamente o problema do recrutamento e do escrutínio dos decisores políticos, é um problema que não tem, quer dizer, chegando ao governo, estamos no último estádio. O escrutínio tem que começar muito antes. Nomeadamente, aquilo que eu tenho dito é que a principal instituição responsável por fazer quer o recrutamento dos quadros, quer a seleção e escrutínio desses quadros são os partidos políticos. E os partidos políticos deixaram de o fazer. Eu falo dos partidos em geral. Não apenas do PS, fala também do PSD. Não, também falo do PSD. Ou seja, há uma dimensão de responsabilidade ética por parte, digamos, de quem está à frente dos partidos, na escolha de quem são os dirigentes e de quem são aqueles potenciais ou futuros ou atuais governantes. Aí é que começa o escrutínio. E devo dizer, quer dizer, fico surpreendido como às vezes se aceitam, por exemplo, um secretário de Estado que nunca se viu na vida. Quer dizer, há uma relação de confiança que não é suposto ser, digamos que, ignorada. Não é? E para isso tem que haver base de recrutamento e base de confiança. Mas acredita que este é um governo a prazo e que 2023 será possivelmente o último ano deste governo de António Costa? Eu sou muito agnóstico nessas coisas e, portanto, não é um problema de acreditar ou não acreditar. É o problema de saber se há condições ou não há condições. Neste momento continuo a pensar que há condições para se encontrar essas soluções, desde que haja vontade política para as resolver. Agora, se essa vontade política for orientada por outro tipo de ações, que não seja a resolução destes problemas mais candentes, aí vai-se pagar mais tarde. Mas acha que tem havido vontade política por parte do Primeiro-Ministro até? Ao fim de 7 anos de governação, dos quais 5 com o Ministro Tiago Brandão Rodrigues, outro 1 ano com o atual Ministro, houve tempo, mais que tempo, para se resolver isto. Eu não direi resolver respondendo, dando tudo aquilo que é pedido. Mas é encontrar soluções, encontrar plataformas de compromisso e de consenso entre os vários sindicatos e o Ministério. E o Ministério das Finanças também, como é natural, porque há aqui uma dimensão orçamental que não deve ser ignorada. Portanto, o problema que se põe é que nós estamos a pagar agora aquilo que não foi feito nos anos anteriores. Este é que é o problema. Eu costumo dizer que há uma espécie de pecado original deste governo, que tem a ver até com a própria maioria absoluta. É a forma como muitos dos problemas da sociedade portuguesa, em especial os da educação, foram disfarçados ou dissimulados quando eles precisavam era de ser resolvidos. E não foram. Na altura da geringonça. Por exemplo. A verdade é que... Não deixa de ser interessante que algumas das reivindicações sindicais, não todas, mas algumas delas, foram completamente esquecidas durante esse período. E os sindicatos, nem por isso, pelo menos alguns sindicatos, nem por isso fizeram força para serem resolvidos. É claro que quando não é resolvido na altura própria, quando há condições e estabilidade e força do governo, etc., quer dizer, mais tarde resolve-se mal, muitas vezes. Luís Montenegro teve agora uma sondagem positiva, o PSD já não tinha uma sondagem assim há alguns anos. Ontem também disse que o PSD está pronto e que não hesitará a pedir eleições antecipadas a Marcelo Rebelo de Sousa quando for oportuno. Acredita que a alternativa já está pronta para ser governo? Eu desde o dia 1 de fevereiro do ano passado que deixei de falar das organizações partidárias e do meu partido, continuo a ser militante do partido. Portanto, não vou comentar, digamos, as declarações do Luís Montenegro. Mas olha para o seu partido como estando a construir um projeto para ser governo nesta altura. Não me vai conseguir extrair qualquer declaração nesse sentido. Eu entendo que neste momento aquilo que o PSD precisa é de ter calma e, acima de tudo, construir a alternativa. Que não vejo, mas é esse trabalho que tem que ser feito. E, portanto, não terão da minha parte qualquer, enfim, crítica ou pelo menos posição pública que me leve, digamos, a trazer cá para fora problemas. Mas admite que essa alternativa terá que ser construída de uma forma mais rápida do que aquilo que seria de esperar. Não sei se tem as alternativas. Vamos lá ver, se se quer fazer uma alternativa completamente à revelia do que tem sido o PSD até aqui,
vai demorar mais tempo. O grande problema é que as alternativas têm que assegurar uma solução de continuidade. Ou seja, o PSD não pode rejeitar aquilo que foram as várias posições, que já vêm, algumas delas, desde a fundação do partido. Portanto, há um programa eleitoral. E esse programa eleitoral, das últimas eleições, tem lá as linhas fundamentais para a governação do PSD, independentemente do contexto. Depois, há que perceber em que contexto é que essa governação é possível fazer. E então aí tem que se fazer ajustes. Mas, quer dizer, não se parte do zero. Quando se ignora tudo aquilo que foi feito e que ao longo dos anos fomos acumulando como uma espécie de cultura política que se instalou e que é necessário aproveitar, se ignorarmos, vai-nos dar mais trabalho. Se as aproveitarmos e as reconfigurarmos, é muito mais fácil e pode ter uma resposta mais rápida. Está a dizer-me que Luís Montenegro ignorou algum do trabalho deixado por Rui Rio? Não, eu não estou a dizer isso. Só estou a dizer é que se eu fosse responsável do PSD, eu não cortava com a herança, com o legado que vários secretários, vários presidentes do PSD e várias direções do PSD produziram. Porque há uma tradição, quer dizer, eu fui ministro na altura do governo de Durão Barroso e há adquiridos políticos que se mantiveram e, portanto, que fazem parte da marca política do PSD. Se eles forem ignorados e que se quiser fazer uma coisa completamente nova, às vezes há alturas em que tem que ser feito, admito isso, mas não creio que seja esta a altura. Portanto, é bom encontrar soluções até porque os contextos mudaram, a conjuntura mudou e, portanto, há coisas que têm que ser mudadas, mas, quer dizer, tem que haver soluções de continuidade. Então concorda com o Presidente da República quando rejeita eleições antecipadas, apresentando como uma das razões ainda não haver uma alternativa forte? Bem, eu penso que o próprio líder do PSD reconhece isso. Porque ao fazer as declarações que apresentará ao Presidente, digamos, a proposta de dissolução da Assembleia, falo a pensar no futuro, não é agora, não é? E, portanto, neste momento isso não se põe, não é? Professor David Justino, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado, Boa noite e também. até uma Muito próxima. obrigado também.